Bom dia, hoje é 4 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia! Piu, piu, ratapu. Esses são os fogos, caso você esteja nos Estados Unidos, onde as pessoas estão celebrando o 4 de julho, o dia da independência americana, o que acarreta em mercados fechados. Eu ia falar por aqui, mas não, eles estão abertos por aqui, eles estão fechados lá nos Estados Unidos mesmo. Então, hoje, caso você seja uma pessoa que acompanhe mercados mais fielmente, o seu dia está mais tranquilo. Mas isso não quer dizer que as notícias tenham parado. Elas não pararam. E por aqui a gente, inclusive, vai falar sobre os Estados Unidos, sobre como os aliados do presidente Joe Biden estão preocupados com a possibilidade de o ex-presidente Donald Trump retornar à Casa Branca após o debate desastroso para o atual presidente dos Estados Unidos na última semana. A preocupação desses aliados, segundo fontes da Bloomberg News, é que Joe Biden não consiga carregar a corrida presidencial até o final. A gente vai falar sobre isso e também vamos falar sobre como, um ano após a estreia, o Threads, lembra do Threads, aquele Twitter do Instagram, tá mirando publicidade e ampliando a concorrência com o X. E aí você vai me contar se você tem uma conta no Threads ou não, porque eu acho que eu não tenho até hoje. E, por fim, a nossa notícia especial do dia é um dos meus assuntos favoritos, que são as peculiaridades da América Latina. E hoje resolvi falar sobre a Colômbia para vocês. O grande motivo dessa escolha é porque foi preso lá na Colômbia o chefe da gangue Tren de Aragua, que é uma gangue venezuelana que se espalhou pela América Latina, principalmente nos últimos anos, com a migração em massa que está saindo da Venezuela. Vou te falar um pouquinho sobre como está essa situação dessa gangue, sobre como isso afetou a Colômbia e também sobre como o país, ainda assim, se tornou um polo de negócios aqui da região. Bogotá, a capital do país, venceu Buenos Aires e Lima como principal destino para fazer negócios em 2024. Para ficar ligado em todas as notícias, é só você se inscrever aqui no podcast, ativar as notificações e também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E fica aí até o final, porque no final eu vou te contar uma surpresa desse podcast. Uma surpresa grande. Ficou curioso? Se também não ficou curioso, fica até o final para ouvir todas as notícias. Vamos embora. A pressão sobre o presidente Joe Biden para que ele abandone a corrida presidencial dos Estados Unidos se intensificou na quarta-feira com uma notícia bombástica publicada pelo New York Times. Segundo o jornal, Biden reconheceu um aliado-chave que poderia ter que abandonar a sua candidatura à reeleição se ele não conseguir mudar a opinião pública nos próximos dias. A Casa Branca e a campanha do Joe Biden rapidamente desmentiram essa informação. Só que o tempo está, sim, se esgotando para convencer os ansiosos funcionários do Partido Democrata, doadores e eleitores de que ele ainda é uma opção viável para evitar que o ex-presidente Donald Trump volte à presidência. A primeira prova imediata para o presidente é uma reunião que foi organizada nesta quarta-feira à noite com governadores democratas, muitos dos quais estão no centro das especulações sobre a possibilidade de substituir Biden caso ele decida se afastar. Alguns governadores de destaque nacional, com amplas redes de arrecadação de fundos, como Gavin Newsom, da Califórnia, e J.B. Pritzker, de Illinois, compareceram pessoalmente à Casa Branca, enquanto outros participaram virtualmente. Por outro lado, Biden tem feito chamadas a legisladores democratas de alto escalão, incluindo o líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, em uma tentativa de reforçar o seu apoio no Capitólio, mesmo quando membros do seu partido estão expressando publicamente a sua consternação com a sua campanha. Essa ansiedade tem sido alimentada por uma avalanche de relatos recentes que sugerem que outros democratas estão considerando possíveis candidatos para substituí-lo. Na terça-feira, o Washington Post disse que ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente Barack Obama tinha transmitido em privado a seus aliados que o caminho para a reeleição de Biden era mais difícil após a sua atuação no debate. A gente falou um pouco sobre o debate entre o Biden e o Trump na última semana, que o Biden pareceu confuso, perdeu vários espaços de fala para o Trump e preocupou seus aliados democratas com a sua atuação. A Reuters, e hoje a gente só está aqui para citar os amiguinhos, estão ouvindo uma sirene? Publicou uma nova pesquisa
em que a vice-presidente Kamala Harris, a sucessora mais provável caso Biden se afaste, está atrás de Trump, o candidato republicano, só que por apenas um ponto, o que alimentou as especulações de que ela teria mais chances de liderar essa candidatura. Conta pra mim, você usa Threads ou Twitter ainda? Eu não uso nenhuma das duas. Aliás, eu, para usar uma rede social, apenas me contratando mesmo. Eu deveria estar falando isso, já que meu ganha-pão vem da rede social? Não. Use redes sociais, use pra caramba, consuma notícia, vá lá no perfil da Bloomerlinha, siga a gente. Eu sigo, não sei quase ninguém, sigo a Bloomerlinha. Olha que conteúdo maravilhoso. Dito isso, a rede social Threads da Meta Platforms foi lançada há um ano como uma tentativa de Mark Zuckerberg de tirar proveito das dificuldades do X, do Elon Musk, a plataforma que antes era conhecida como Twitter. Desde então, a longa rivalidade entre os dois dos homens mais ricos do mundo se transformou em uma disputa comercial, que está prestes a acelerar à medida que o Threads se prepara para começar a vender anúncios para o seu feed. Confesso que fiz aqui uma imagem mental de... Sabe aquelas competições ou brigas que tinham na escola entre duas pessoas e que ninguém estava interessado em ver, mas aí ficavam brigando para tentar chamar atenção? É mais ou menos isso aqui. Em julho de 2023, enquanto os usuários do Twitter eram surpreendidos com as mudanças promovidas por Musk no X, a Meta lançou o Threads em um ataque direto ao seu concorrente de longa data. O serviço, que parece quase idêntico ao X, com curtidas, seguidores e um feed de publicações com base nas interações dos usuários, agora tem mais de 175 milhões de usuários mensais, antes 150 milhões há 3 meses. O número ainda é menor do que o do X, mas a rede social tem ganhado terreno e é significativamente maior do que outros serviços semelhantes, que eu nem sabia que existiam, como o Blue Sky e o Mastodon, que também foram lançados após a compra do Twitter por Musk no final de 2022. O Threads também lançou uma série de recursos e atraiu algumas celebridades, políticos e jornalistas, nenhum deles eu, que ajudaram no passado a fazer o Twitter se distinguir como um hub para notícias de última hora. E vamos agora para a nossa notícia especial deste podcast de quinta-feira, começando que a seleção da Colômbia enfrentou o Brasil na terça-feira em um dos jogos mais esperados da primeira fase da Copa América 2024, devido à quantidade de estrelas que ambas as equipes reúnem. A partida, que encerrou a primeira fase do Grupo D, colocou frente a frente duas das seleções que disputaram o primeiro lugar da sua zona. E aí eu vi que o Brasil não ficou em primeiro lugar e que vai enfrentar o Uruguai, é isso? Em algum momento? Pois muito bem. Apesar da Colômbia ter reduzido a diferença futebolística com o Brasil nos últimos tempos e até ter vencido nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, isso não se reflete na valoração de ambas as equipes. A seleção do Brasil, que é pentacampeã do mundo, falem o que quiser, segue sendo pentacampeão, é a equipe com os jogadores mais caros da Copa América 2024. A nossa seleção é avaliada em 943 milhões de dólares, mesmo ainda acima da Argentina, que tem o Messi, vamos lembrar. Isso de acordo com o Statista Research Department. Já a Colômbia aparece em sexto lugar no ranking, com uma equipe avaliada em 225 milhões de dólares, atrás dos Estados Unidos, que já foram eliminados do torneio, que são os quartos, e o Equador, que é o quinto, com 243 milhões de dólares. Temos aí, então, essa diferença entre os jogadores da Colômbia e os jogadores do Brasil. Usei tudo isso aí para, na verdade, falar para vocês um pouco mais sobre a Colômbia. Bogotá, para você ter uma noção, pode não ser aí a capital que reúne os jogadores mais valiosos da América Latina, mas foi escolhida como principal destino de viagens de negócios da América do Sul em 2024. Isso quem escolheu foi o prêmio World Travel Awards, que é considerado o Oscar do turismo e que desde 1993 reconhece a excelência nesse setor. A capital colombiana ficou com o prêmio pelo 5º ano consecutivo, é mole, superando cidades como Buenos Aires, Lima, Medellín, Montevidéu, Rio de Janeiro e São Paulo, que também estavam indicadas nessa categoria. Guayaquil, que é que é uma cidade do Equador, capital do Equador é Quito. Guayaquil venceu o prêmio de 2016 e 2019, ou seja, antes da hegemonia de Bogotá, não foi indicada como principal destino de negócios da América do Sul este ano. Segundo o Observatório de Turismo de Bogotá, dos mais de 12,3 milhões de turistas que a cidade recebeu em 2023,
26% o fizeram por motivos de negócios. E suas visitas também tiveram um impacto de 2,5 bilhões de dólares, de acordo com o diretor do Instituto Distrital de Turismo, André Santamaria. A capital colombiana também conseguiu se posicionar em 2024 como principal destino de eventos de negócios, com 35% do mercado nacional da Colômbia. E além de se tornar um destino cada vez maior para reuniões de negócios, a Colômbia também tem recebido outros tipos de, digamos assim, visitantes. A gangue Trem de Aguaria, que é uma gangue formada numa prisão da Venezuela, se espalhou pelo país nos últimos anos com a onda migratória de venezuelanos que entraram por toda a América Latina. Nesta quarta-feira, o presidente colombiano Gustavo Petro anunciou justamente a prisão de Larry Amaury Alvarez Núñez, que é o suposto líder dessa gangue venezuelana. A Trem de Aragua tem sido vinculada a uma onda de crimes em países como Chile, Equador, Peru e Colômbia. Álvares, que tinha 196 ordens de prisão da Interpol, foi capturado pela polícia colombiana, segundo Petro em uma publicação. Os países latino-americanos, incluindo a Colômbia, têm pedido ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro que intensifique o combate ao crime na região. Álvares, conhecido como Larry Changa, foi identificado pelos investigadores como um dos 3 líderes do Trem de Aragua, procurados pelo Chile e pela Venezuela por crimes de terrorismo, sequestro, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mas vamos agora de contexto. O Trem de Aragua é uma organização criminosa originária do estado de Aragua, na Venezuela, que inclui tráfico de drogas, extorsão, sequestros e lavagem de dinheiro. O seu nome deriva da região onde surgiu e, ao longo dos anos, se expandiu para outras áreas do país e além das fronteiras venezuelanas. A gangue se formou em um contexto de crescente violência e instabilidade na Venezuela, especialmente durante os anos 90 e o início dos anos 2000, quando a criminalidade organizada começou a se intensificar devido à crise econômica e aumento do tráfico de drogas. Aragua, um estado estrategicamente localizado e com conexões importantes, tornou-se um epicentro para atividades criminosas. O Trem de Aragua é conhecido por sua estrutura hierárquica e disciplina interna, operando com métodos violentos para assegurar seu controle territorial e econômico. Os seus membros são frequentemente envolvidos em confrontos com as autoridades e outras gangues rivais, contribuindo para altos índices de criminalidade na região. Essa expansão do Trem de Aragua para países vizinhos, como a Colômbia, aconteceu paralelamente à migração em massa de venezuelanos em busca de melhores condições de vida fora do país. Essa diáspora não apenas aumentou a presença da gangue em novas áreas, mas também trouxe desafios adicionais para os governos na luta contra o crime transacional. Atualmente, o Trem de Aragua continua a ser um problema significativo para a segurança pública na Venezuela e em outros países. Até porque, olha só o que aconteceu em março desse ano. A Defensoria do Povo da Colômbia indicou que em Bogotá, a capital colombiana, o Trem de Aragua e o Clã del Golfo, que é a principal organização criminosa da Colômbia, estavam começando a disputar o controle territorial e os negócios ilegais em diversas áreas da cidade. Segundo a Defensoria, a presença e interferência dessas duas organizações criminosas em novas áreas de Bogotá têm sido configuradas através de ameaças de morte, homicídios seletivos, massacres, desaparecimentos forçados e extorsões. Nesse sentido, de acordo com os números da Fundação Paz e Reconciliação, durante 2023, Bogotá viu um número dos casos de extorsão aumentarem, uma alta de 22% em relação ao ano anterior. Isso se deve, em grande parte, ao crescimento de grupos ilegais como o próprio Clã del Golfo e as dissidências das Farc, os Paisas, os Maracuchos e também o Trem de Aragua. Segundo o estudo, isso teria fortalecido a presença na cidade, apesar das operações repetidas das autoridades contra eles. E o que está por trás disso tudo? O narcotráfico, especialmente o controle do comércio de microtráfico, que é o comércio de drogas em pequena escala. Essa é a principal causa da disputa entre as duas organizações criminosas, que persiste em localidades de Bogotá, como Los Mártires, Santa Fé, Puente Aranda e La Candelaria, e que também se estendeu a áreas como Antônio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo e Barrios Unidos. Nesse contexto, segundo os investigadores da Colômbia, que têm acompanhado de perto a dinâmica desses grupos criminosos e que pediram para manter os seus nomes em anonimato à reportagem da Bloomberg News, o aumento dessas disputas territoriais em Bogotá se deve principalmente ao fato de que a presença do Trem de Aragua foi subestimada
e agora é um ator relevante que representa uma ameaça real para a segurança do país. E chegamos ao final do episódio de hoje. Você pode fazer como todos os seus coleguinhas que comentam na caixinha me responder se você usa o Threads, o Twitter ou alguma rede social. O João Paulo Cordebello, engraçado esse sobrenome, diz que eu sou a melhor até gripada. Sim, estou muito gripada. E o Aaron Magno agradece aí porque ele lembrou de regar as suas plantas que ele comprou em fevereiro, depois que eu mandei este recado. Obrigada a todos que me lembraram que o nome do pai da Lily, do outro pai da Lily é o Mitchell e Cam. E o Nijon Silva diz que a esposa dele tinha uma gatinha com o nome Lily por conta desta série. Vejam só quantos comentários bacanas. Você sempre pode deixar o seu, assim como a sua dúvida, a sua pergunta. E eu desejo a todos aí uma ótima quinta-feira. A gente se fala amanhã. Até mais. Quase que eu esqueço. E o meu recado surpresa no final do podcast tá aqui. Na verdade é uma surpresa, não é uma surpresa. Na verdade é pra você se preparar. Você que chegou até o final do podcast deve ser um ouvinte atento. Então é com você mesmo que eu quero falar. A partir de segunda-feira, da semana que vem, a gente vai ter uma grande mudança aqui no podcast. Uma grande mudança. Então já tô te preparando para não te pegar de surpresa. Eu vou continuar? Sim, estarei aqui todos os dias no seu ouvido de manhã, mas alguma coisa vem por aí. Estamos reestruturando a casa, teremos novidades, fique atento. Segunda-feira eu falo mais sobre isso. Até amanhã.